Então, meu nome é Lourenço, eu sou professor de uma universidade lá no Ceará. É uma universidade voltada para estudantes africanos que passaram pela colonização portuguesa. Então, para estudantes africanos que têm a língua portuguesa também como oficial. Aí eu coloco oficial entre aspas. E também para estudantes do Ceará, do interior do Ceará. Era o projeto do governo Lula, de meados de 2003, de interiorização das universidades e também de dialogar com a África, de ter uma relação com a África. O governo Lula, no primeiro mandato e no segundo mandato, ele tem uma relação muito boa com a África. Agora, o governo Lula, desse mandato, em relação à África, eu não tenho notícias, mas parece que também não está tão bem, porque o governo Lula, no primeiro mandato, a gente via que ele ia para lá. Nesse mandato, eu não lembro dele ir para a África, eu acho que ele ia muito para a África, né? Então, essa universidade que eu sou é desse momento, do governo Lula. A palestra que eu preparei para vocês tem a ver com um incômodo das questões de raça tratada nesses últimos 10 anos, que é uma perspectiva hegemônica, ou seja, a perspectiva mais forte. A perspectiva mais forte, segundo a minha análise, a perspectiva que é mais propagada, a perspectiva que aparece nos livros mais publicados, é a perspectiva da produção do pensamento social, ou seja, a produção científica, e também produção cultural hegemônica, que é uma perspectiva que eu vou dizer, utilizando o conceito de fim da história, que eu vou falar para vocês o que é fim da história, eu vou relembrá-los o que é fim da história, mas vou utilizar uma outra palavra. É uma perspectiva neoliberal. É uma perspectiva que não vai entrar em conflito com a sociedade que nós estamos vivendo. E essa perspectiva não vai entrar em conflito com a sociedade que nós estamos vivendo, porque defende a ideia que essa sociedade que nós estamos vivendo é a melhor sociedade que nós inventamos. É a melhor sociedade que nós construímos socialmente no decorrer do mundo da história. Nós quem? Nós, a humanidade como todos. Nós, a humanidade como um todo do mundo. Nós, todas as gerações. Nós estamos aqui presentes. Nós estamos falando dos nossos ancestrais. Nós estamos falando dos ancestrais de todas as populações humanas. Então, nós estamos em 2025. Eu vou tratar praticamente do contexto do Brasil. Eu estou falando da sociedade ocidental. É uma sociedade ocidental e ocidental-cêntrica. Ela impõe o seu ocidentalismo, o seu eurocentrismo, e assim vai. É uma sociedade capitalista, é uma sociedade capitalista em termos de economia, em termos de cultura, é uma sociedade de domínio burguês, há muito tempo. Sociedade capitalista, liberal, burguês e brancocêntrica ocidental. É uma sociedade com muitas desigualdades sociais. Então, essa sociedade
que nós vivenciamos, é o melhor que nós construímos? E não há nenhuma possibilidade de uma construção melhor do que essa? E essa sociedade que nós construímos, essa sociedade que nós vivemos, ela é bonita? Em algumas músicas, podemos dizer que ela é bonita, ela tem muita beleza, sim. A sociedade tem muita beleza. Mas é uma sociedade... Eu vou contar um caso real. Lá no Ceará, eu moro numa cidade chamada Pacote, trabalho numa cidade chamada Redenção, interior do Ceará. Redenção, interior do Ceará. A cidade, depois de Redenção, chama Aracoiaba. Aí havia uma pessoa idosa, um adulto de uns seus 50 anos, que estava se afogando no rio. Era a época de chuva, então é meados de março, no máximo abril. A pessoa estava se afogando no rio. E o que as pessoas estavam fazendo, as pessoas que estavam lá vendo? Estavam fotografando, estavam filmando. E ninguém praticamente o ajudou. E eu acho que ao final da história que alguém, de repente, deve ter ajudado. Nessa perspectiva, não dá para dizer que essa sociedade é bonita. Não dá para... Nessa perspectiva, a gente dá para dizer o que dizia o Milton Santos em 2001. Já tem 24 anos. O Milton Santos dizia em 2001 que essa sociedade é horrível. Em muitos aspectos, ela é horrível. A sociedade capitalista, ela é uma sociedade horrível. No sentido de que ela vai promover desigualdade. A sociedade capitalista, nós temos, de repente, o dono da Coca-Cola. O dono da Coca-Cola vai num restaurante riquíssimo. Aí, o dono do restaurante, o garçom, sabe que ele é dono da Coca-Cola. Aí já traz para ele uma Coca-Cola. Aí ele fala, eu não tomo isso. Isso é horrível. A Coca-Cola é para vender, é para ele ganhar dinheiro. Mas o que ele toma é alguma outra bebida e tal. Isso é a sociedade capitalista. O fim da história é a repetição do presente. A sociedade mais avançada que nós criamos é a sociedade capitalista. É o domínio burguês. Ela é liberal na justiça e, em alguns aspectos, liberal na economia. Quando se fala em liberal na economia, nem sempre é liberal na economia. Estados Unidos diz que é liberal na economia, nem sempre foi liberal na economia. Mas é uma das características dessa sociedade. Domínio burguês, pensamento burguês, que passa para todos nós, pensamento liberal econômico, e nem sempre o pensamento econômico é liberal, mas, em termos jurídicos, é o pensamento liberal. Então, essa é a sociedade melhor que nós criamos, e o fim da história significa que nós vamos viver a repetição do presente, a repetição do domínio burguês, capitalismo e liberalismo na justiça, e, de certa forma, liberalismo na economia. De onde que vem esse pensamento? De certa forma, vem do Hegel. Hegel, filósofo, depois podemos dizer que é filósofo alemão, ele vai dizer que o Estado é a melhor construção para se viver na sociedade.
o Estado te permite a liberdade. O que é liberdade? Liberdade é a lei. Então, a liberdade é o que eu estipulo com a lei. Lei não é bem somente estipular. Lei é imposição. A liberdade é... Lei é imposição. Então, essa é a melhor maneira de viver em sociedade. Estado burguês. Então, o Hegel. Aí nós temos a perspectiva de Hegel de esquerda e de direita. A perspectiva de direita, a gente mantém... Não, o Estado é perfeito. O Estado é perfeito. O que a gente pode fazer é minimizar algumas mazelas, algumas desigualdades. Perspectiva de direita. Perspectiva de esquerda. Perspectiva de esquerda é uma influência a um grande pensador que vem depois, que é o Marx. O Marx vem influenciado pela perspectiva de esquerda do Hegel. O Estado é o que nós temos de mais avançado, mas nós podemos melhorar ainda. Podemos tornar um Estado mais democrático. Naquela época, podemos dizer que o Karl Marx, naquela época, ele era um democrata radical. Ok? Podemos passar? Quem é que vai passar? Ah, o colega está passando. Pode voltar na anterior, que eu estou discutindo ainda o fim da história. O fim da história. Então, Marx é uma perspectiva... o jovem Marx, uma perspectiva de esquerda. Aí nós temos a perspectiva de direita. A perspectiva de direita é... Não, o Estado é o que tem de mais perfeito. Então, sociedade burguesa, liberal, capitalista. É o que nós temos de perfeito. Nós estamos falando de cultura ocidental. E o que não for cultura ocidental tem que se encaixar na cultura ocidental. Veremos que os Estados Unidos, veremos em algum momento, que os Estados Unidos ele vai invadir o Iraque para dizer que, para impor a democracia. Muito bonzinho os Estados Unidos, vai invadir o Iraque para impor a democracia. Os Estados Unidos, isso dos anos 90. Os Estados Unidos, agora em 2025, os Estados Unidos já com o governo Trump, no primeiro governo, os Estados Unidos com Biden, e antes, mas... Estados Unidos no primeiro governo Trump, os Estados Unidos com Biden, vai dizer o seguinte: a China não é democrática. Não dá para invadir a China, mas eu vou dizer que a China não é democrática. Então, vai usar essa ideia de democracia. Então, o fim da história, a repetição desse presente. Dá para passar, até chegar no... Pode passar mais? Pode passar mais? Aí. Depois a gente retorna, tá bom? O fim da história é um livro do Francis Fukuyama, um escritor estadunidense. Dizem que hoje ele já não pensa mais assim, mas a informação que eu tenho, esse livro. Essa é a perspectiva de direita. Esqueçam de revolução. Revolução no sentido de radical. Radical no sentido de raiz. Mudança total da sociedade. Esqueçam isso. A União Soviética quebrou. Teve um colapso da União Soviética. Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, o socialismo realmente existente. O socialismo realmente existente é um termo atribuído ao comunismo realmente existente, quebrou, não haverá socialismo. E a perspectiva do socialismo é mundial. O socialismo tem que ser mundial. Então, o projeto do socialismo quebrou. O que vai acontecer é alguns direitos sociais, só que os direitos sociais que a Europa conseguiu, que o Brasil conseguiu, nós conseguimos esses direitos sociais por causa do medo do socialismo. É melhor que a burguesia conceda alguns direitos sociais do que um país se tornar socialista. É melhor que a Alemanha, que uma parte ficou com a União Soviética,
ocidental, alemã capitalista, conceda alguns direitos sociais do que a Alemanha se tornar toda socialista. É melhor que a França conceda direitos sociais do que a França se tornar socialista. Direitos sociais, direitos trabalhistas. Então, esses direitos que nós tínhamos, que nós temos, que está tendo uma precarização, que está sendo quebrado por causa do neoliberalismo, é fruto desse contexto entre capitalismo e socialismo. Agora não tem mais medo do socialismo. Então, não tem mais mínimo, e nós chamamos de neoliberalismo. Então, essa é a perspectiva do Francis Fukuyama, e esse é o livro, O Fim da História. É um livro que ele escreveu em meados dos anos 90, 2000, agora eu já não lembro. Agora pode retomar, lá, por gentileza. Eu vou falar da questão do fim da história, focando a questão da raça, a questão negra, questão de negritude e questão de branquitude. E, de certa forma, a questão indígena, mas o Israel já está aí para nos ajudar, qualquer coisa, nós damos a palavra. Qual o impacto dessa ideia de fim da história para o antirracismo? O antirracismo também, em termos hegemônicos, nós estamos falando de hegemonia. Nós estamos falando que o pensamento hegemônico, o pensamento mais forte, é que a revolução é uma ilusão, é uma coisa do Dom Quixote, é de um lunático. Essa é a perspectiva. Quem pensa assim é uma pessoa lunática. Essa é a perspectiva hegemônica. Então, a gente tem que fazer algumas coisas, algumas reformas. Nós temos que tratar de remendar a sociedade. Mas essa é a perspectiva mais forte que chega em todos os pensamentos sociais, e chega em todas as nossas práticas, e também na prática dos movimentos sociais, e aqui eu estou falando dos movimentos sociais negros. Também isso vigora na nossa prática. Mas os movimentos sociais nunca deixarão de ter, os movimentos sociais, e não apenas movimentos sociais, expressão revolucionária. Assim como os partidos políticos não deixam de existir os partidos políticos revolucionários. Não conseguem se colocar, mas eles ainda existem. Só que eles são minoria, eles estão silenciados. Eles são minoria, a hegemonia é esse pensamento neoliberal que acaba sendo o que o Milton Santos chamava de um pensamento único. Na verdade, não é um pensamento único, mas ele se coloca como um pensamento único. Porque qual o impacto disso para a questão negra? No primeiro momento, o movimento negro, e podemos também falar da academia de intelectuais brancos importantes, cujo nome, o único que me vem à cabeça é Florestan Fernandes. Agora, outro é difícil de eu lembrar. O único que eu respeito, Florestan Fernandes. Então, na luta antirracista, temos a academia, nós temos Florestan Fernandes, do intelectual branco antirracista, que colocou a pauta da questão negra. O que é o Brasil? O que é o Brasil é uma poesia do Kuti. O Kuti é um dos grandes escritores brasileiros, fundador dos Cadernos Negros. Aí vocês procuram o que é Cadernos Negros, que é literatura negra, que existe desde 1978, é uma publicação que existe de 1978 até hoje. Eu já parei de contar que número 44. Então, o Kuti, ele vai dizer, é um dos grandes escritores brasileiros, é um dos grandes intelectuais brasileiros. O Kuti vai dizer assim: o racismo é uma poesia. O racismo que existe, o racismo que não existe. Assim é o Brasil. Ou seja, o Brasil não tem racismo. E o Estado, o governo Lula 2025, quando vai falar do Brasil, vai sempre falar, aqui não tem racismo, aqui negro e branco se dão bem, aqui judeu e muçulmano se dão bem. Aquela ideia aqui é um paraíso cultural.
os movimentos negros, intelectuais e pesquisadores da academia, como Franz Stefan. Não, nós temos racismo, e na medida que tem racismo, nós temos que propor políticas públicas para acabar com isso. Isso foi no governo Fernando Henrique Cardoso. Então, nós temos pensadores que contribuíram para o melhor do mundo, o melhor do Brasil. O melhor do mundo através do Brasil, que é o caso da Lélia Gonzalez, Beatriz Nascimento, coloquei Lélia Gonzalez 2 vezes, Abdias Nascimento, e eu coloco o Florestan Fernandes. Aí podemos passar. O fim da história, nós estamos falando da sociedade de classes. E qual o primeiro momento da sociedade de classes? Nós estamos falando do capitalismo industrial. Nós estamos falando do capitalismo do Sudeste. O capitalismo do Sudeste, São Paulo, o capitalismo do Sudeste. As fábricas. O que significa esse capitalismo do Sudeste? Significa industrialização e significa a construção social dos primeiros desempregados. Quem são os primeiros desempregados? Os povos indígenas, que foram obrigados a trabalhar forçado. A escravização indígena e a escravização negra ocorreu sempre o tempo todo. Só que a gente acaba focando só na questão negra e da questão da escravização africana, porque a escravização africana, você tinha 2 ganhos importantes, 2 ganhos muito fortes. Você tinha o ganho com o tráfico, você tinha o mercado do tráfico, que era riquíssimo, e você tem um mercado da produção. Para que vocês tenham referência esse tema. Então, essa questão do capitalismo industrial, nós teremos os primeiros desempregados no Brasil, que serão os homens negros e os povos indígenas. E nós temos autores que vai estar escrevendo sobre o Brasil, Caio Prado, Sérgio Buarque, Gilberto Freire, que vai estar escrevendo sobre o Brasil, o Caio Prado numa perspectiva econômica, Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda numa perspectiva cultural. Mas todos estão falando sobre a questão da escravidão no Brasil, e a escravidão no Brasil de uma certa forma, ela leva a um atraso do Brasil não ser o capitalismo industrial. Ou seja, não ser desenvolvido. O que é desenvolvido? Naquele momento, capitalismo industrial. E qual a comparação? Comparação com os Estados Unidos. Por que Estados Unidos? Porque os Estados Unidos foi colônia, assim como o Brasil foi colônia, e estava com o capitalismo muito mais forte do que o Brasil, não tem nem comparação. Então, vamos... Aqui é importante falar sobre o escanteamento do indígena. O escanteamento do indígena. O pensamento social. O pensamento social brasileiro qual que é a questão central? A questão central é branco-negro. Dessa forma. Homem e mulher. Lógica ocidental, maneira de pensar ocidental. Branco-negro. O branco constrói quem é negro, o homem constrói quem é mulher. O homem constrói quem é mulher com uma característica de valor. Eu sou branco, você é negro. Eu sou superior, você é inferior. É uma construção antagônica, é um antagonismo, é uma identidade de contraste, com hierarquia. Branco no patamar acima, negro no patamar abaixo. Lógica ocidental é homem no patamar acima, mulher no patamar abaixo. Ocidente no patamar acima, Oriente no patamar abaixo. Agora que eu falei do Ocidente, é importante, nós estamos aqui, citar o Orientalismo de Eduardo Said, livros importantes. Então, a questão central do Brasil é branco e negro. Então, o indígena será escanteado. A gente não vai pensar nisso. A gente não vai pensar nem como pensamento social. Vai deixar de lado.
Aí quem é que vai trabalhar isso? É o antropólogo daquela maneira que o Israel falou. No primeiro momento, uma antropologia, podemos dizer, colonial. Podemos seguir? Já seguiu? É melhor ir mais rápido, porque... Sobre a questão do indígena. Sobre essa questão do esquentamento indígena, eu escrevi sobre isso na minha tese de doutorado, o modo de pensar da razão dual racial. Então, o pensamento, nosso pensamento social, o nosso pensamento racial, ele é dual, branco e negro. Então, a gente escanteia o indígena mesmo. E a gente vai tratar do mestiço, isso de maneira hegemônica. A gente vai tratar do mestiço fruto do branco e negro. Os outros tipos de mestiços, as novas identidades do Brasil, a gente não trata de maneira geral. Porque essa é a nossa produção. Isso está na minha tese de doutorado, isso está também no Jeffrey Lesser. Jeffrey Lesser trata um pouco disso. Podemos seguir? Passar um pouco mais rápido. Francis Fukuyama, podemos passar Francis Fukuyama. Então, aquilo que eu falei, o socialismo não é mais possível, o colapso da União Soviética, essa ideia de fim da história. Podemos passar? E como é que o fim da história, ele dialoga com essa ideia de diversidade, o conceito de diversidade? Faltou colocar aspas, né? Como é que essa ideia de fim da história é... Já que a superação do capitalismo não é possível, e nós temos negros no Brasil, nós temos negras no Brasil, o que faremos? Vamos incluí-los. Vamos incluí-los. Política de diversidade. Política de diversidade. Já que nós vamos incluir negros, vamos incluir mulheres, vamos incluir trans, vamos incluir todos. Não é apenas negros. Vamos incluir no mercado de trabalho. Eu, negro, se é para me incluir, eu vou pedir, eu quero ser incluído como patrão. Quero ser incluído como patrão. Isso não tenho notícia se isso aconteceu. Te inclui, de repente, até no RH, para fazer capacitação para a política de diversidade, política negra. Então, você é incluído na empresa em espaços que não gera incômodo, em espaços que não vai ter mudança de fato. E alguns negros, negras, nicéis, indígenas, eu não sei se eu poderia colocar os indígenas aqui, depois eu falo com Israel. Alguns eleitos vão ter altos cargos. Eu tenho altos cargos. Aí isso serve para mostrar que, se eu me dedicar, eu consigo, e você não consegue. Aquela ideia do Silvio Santos. Um camelô que vira riquíssimo. Um camelô que vira dono de banco, o banco quebra, e nós salvamos o banco dele, porque nós somos o Estado, né? O camelô. Então, se a gente se esforçar, a gente pode ter um banco, quebrar, e o Estado vai salvar, porque aí nós seremos ricos. Agora, pobre, um banco pequeno quebra, um banco de sentar, não tem salvamento. Ok? Então, vamos seguir. Esse antirracismo, eu tenho chamado de antirracismo neoliberal, o antirracismo Luciano Huck. O antirracismo Luciano Huck. A gente faz prática antirracista, que o Luciano Huck se sente muito bem, muita vontade. Muita vontade. Pode passar? Não, volta um pouquinho. É uma prática antirracista que a gente comove o Luciano Huck. Ele fica comovido com a etnia. Pobre. Qual a etnia? Assim, nós somos transformados em etnia. Pobre é uma etnia. É uma identidade. Nova identidade. Favelado é uma etnia. Negro é uma etnia.
e dá audiência para o programa dele. É um antirracismo. E a questão da divisão da riqueza do país. O Luciano Huck, que ele é antirracista. O Luciano Huck é antirracista, quis ser candidato a presidente. E qual a proposta dele enquanto candidato ao presidente? Neoliberal. Neoliberal. O economista com quem ele estava conversando, neoliberal. Ou seja, o neoliberalismo é diminuir a ação do Estado para os pobres. E sempre, no Brasil, o Estado cada vez maior para os ricos, para a burguesia, Estado cada vez menor para os pobres. E o Estado, ele existe para... O Estado é política. Nós inventamos isso, que é a única proteção contra o mercado. Mas isso não tem acontecido. O Estado, a política, às vezes, está abaixo do mercado. O mercado acima, o capitalismo, o mercado acima do que a política. Ou a política fazendo o trabalho do mercado, o trabalho da burguesia. Podemos seguir? Esse antirracismo capitalista, cursos de capacitação. Vou seguir agora um pouco mais rápido, podemos seguir. O antirracismo, Luciano Huck, o que nós fazemos para você deixar de ser monstro? Manual para deixar de ser machista. Manual para deixar de ser racista. A solução está aí. Compre os livros. Tim Maia falou, compre o livro, né? Tim Maia racional, né? Aí depois inspirou Racionais. Compre o livro. Se tiver dinheiro, deve ter alguma biblioteca. Deve ter em alguma biblioteca. Compre o livro manual. Puxa, hoje eu sou racista. Hoje eu sou machista. Vou ler o manual e vou deixar de ser. Essa é a nossa produção hegemônica do antirracismo. Eu estou criticando toda a produção. Estou falando mal de todo mundo, agora eu vou falar especificamente mal de mim. Ok? Né? Já falei mal de todo mundo, agora eu vou focar em mim. Né? Já ofendi todo mundo, agora eu vou ofender o meu tema mais concentrado. Pode passar? Aqui é bom focar. Sociedade capitalista. A sociedade capitalista que eu acabei tratando no início da fala, numa perspectiva de Frantz Fanon, e antes de Frantz Fanon, numa perspectiva de Karl Marx. Karl Marx, Frantz Fanon, numa perspectiva de humanidade. A humanidade, dessa perspectiva, é um projeto do futuro. A humanidade é o vir a ser. Nós nos faremos humano numa sociedade humana. Então, nós temos que nos fazer humano a construir uma sociedade humana. A sociedade humana não é uma sociedade capitalista. A sociedade humana é a superação da sociedade capitalista. A sociedade capitalista, então... Na sociedade capitalista, vamos usar a metáfora, nós somos monstros. Nós somos racistas. Nós somos machistas. Aí nós lemos esses manuais, aí eu deixo de ser machista. E o mundo? O mundo continua a mesma coisa, o foco é individual. Então, eu deixo de ser machista num dia, deixo de ser racista num dia, e eu estou sendo muito generoso. Estou sendo muito generoso de dar um dia de prazo. Né? Eu dormi bem, então estou dando um tempo largo. Né? Então, eu deixo de ser racista, deixo de ser machista num dia, no outro, o mundo me transforma em machista e racista de novo. Vai ter que ficar lendo livro todo dia, né? Ficar lendo livro todo dia, manual 1, não, manual 2. Podemos seguir? Seguir mais rápido, né? Os manuais, podemos seguir? Agora, falar mal de mim, eu sou o foco do estudo da branquitude. O que são os estudos da branquitude de maneira hegemônica? E até os meus utilizam assim. Dói meu estômago, né? Mas utilizo assim. Os meus estudos e muitos dos estudos é manual para o branco deixar de ser racista. Né? O que eu tenho que fazer? Né? Aquela coisa que, né, fica me perguntando o que tem que fazer. Então, né? Nós temos que
mudar a sociedade. É mudança subjetiva e mudança objetiva, é dialética. Mudança objetiva e mudança subjetiva. É Frantz Fanon. É o Marx. Vamos seguir? A maioria dos estudos da branquitude é isso, né? O antirracismo, o neoliberalismo e a pós-modernidade. Quais são as nossas propostas? Eu sou da história, eu sou da história. Eu sou realmente da história, então vou falar mal da história. Qual a solução? A solução é: a história está resolvido. Qual é a solução? Eu sou do direito, a solução é lei. Lei 10.639, Lei 11.645. Lei para as pessoas não usarem celular no ônibus. Lei ridícula, né? Lei para as pessoas não usarem celular na sala de aula. É uma lei que não vai ser obedecida. Então, a solução é lei. E quando a solução é lei, nós estamos tirando a nossa ideia, o nosso pensamento, toda a nossa produção da pedagogia, produção da história, e deixando para os juristas, que não tem um acúmulo de produção nossa. Ele como se resolve? É a perspectiva pós-moderna. Então, eu sou da pedagogia, eu sou da história. Eu acredito realmente que eu vou resolver em partes. É a questão todo. É a questão todo e mudança da sociedade. Vamos seguir? Essa perspectiva neoliberal, essa perspectiva pós-moderna. Nós temos Angela Davis, as pessoas estão citando Angela Davis, e tiram a revolução de Angela Davis. Angela Davis, ela é revolucionária. Angela Davis está viva. Angela Davis está viva, esvazia Angela Davis. E Angela Davis fala o seguinte: leiam Lélia Gonzalez. Não precisa ficar lá lotando auditório para Angela Davis, porque ela é estadunidense. Leiam Lélia Gonzalez, ela está aqui, infelizmente morreu, mulher negra de esquerda. Lélia Gonzalez, que falou de americanidade. A gente tem falado de pós-colonialidade, decolonialidade, contraculturalidade. A Lélia Gonzalez traz esse conceito, eu não sei quando que é esse conceito, não sei quando que ela criou esse conceito. Puxa, importantíssimo, importantíssimo. Então, a Lélia Gonzalez está dizendo o seguinte: para entender o Brasil, é questão indígena e é questão da África. O que a gente faz? A gente lê, a gente cita a Lélia Gonzalez, mas a gente ignora. A gente não faz isso. A epistemologia negra, ela trata até da África, a África de língua portuguesa, a África de língua francesa, mas ignora a questão indígena. Aí a gente, para tratar disso, a gente vai usar o conceito de colonial, pós-colonial, decolonialidade. A gente tem que trazer algo que a gente acha que é de fora para tratar de coisas que a gente já tratava. E no caso, a inteligência da Lélia Gonzalez, ela não dá para entender o Brasil se é questão indígena, se é questão da América Latina como um todo. Nós ouvimos isso e ignoramos Lélia Gonzalez. Nós ignoramos. Ah, legal, muito legal. Né? É isso, é o que a gente faz de fato. Então, nós temos núcleos culturais revolucionários no Brasil todo, lá em São Paulo, cidade Tiradentes, né? Núcleo cultural Força Ativa. Nós temos Clóvis Moura. Eu acho que está difícil transformar um Clóvis Moura numa coisa pós-colonial, numa coisa pós-moderna. Está difícil fazer isso com Clóvis Moura. Então, a gente ignora Clóvis Moura. Quando a gente conseguir esvaziar o Clóvis Moura, tirar a revolução do Clóvis Moura, quero ver como vão fazer isso, né? Então, é a nossa perspectiva. Agora eu vou acelerar, vamos passando. Essa perspectiva racial, em termos de publicação, em termos de academia, em termos de movimentos sociais, a revitalidade do marxismo negro, do marxismo. As pessoas criticam Marx, não leem. E se for ler Marx, é complicado, é muita coisa para ler. Então, aquela coisa de crítica sem ler, que é uma coisa da ultradireita. Vamos passando, que eu já até... que é a questão do... A perspectiva hegemônica é desse antirracismo neoliberal. É o antirracismo Luciano Huck.
Mas a tendência, que já aconteceu nos Estados Unidos, a tendência que pode ocorrer no Brasil, é acabar com todo tipo de antirracismo, é acabar com todo tipo de diversidade, que é se a ultradireita entrar no poder. E como é que ela vai fazer isso? Igual o Trump está fazendo. A universidade, a empresa, qualquer instituição que aplicar política de diversidade, políticas, ação afirmativa, não terá contrato com o governo. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. Então, mesmo essa perspectiva neoliberal, com esse mundo que nós estamos entrando, que o Brasil também corre risco, nem até isso vai acabar. O que nós faremos com isso? Nós temos que estar preparados para o ataque que vai vir mais cedo ou mais tarde com essas políticas de ações afirmativas. Isso vai chegar. Isso vai chegar, nós já sabemos que vai chegar, e nós já temos que preparar para isso. Aí, quando chegar, pode ser daqui a 4 anos, pode ser daqui a 8 anos. Ah, não sabíamos, não. Então, essa é a questão do momento. Essa é uma... O antirracismo neoliberal é muito ruim, mas é tático, em termos de prognóstico. Podemos seguir? Aí são possíveis conclusões, mas daí podemos seguir? É isso. Muito obrigado. Muito...